Vamos aqui dar sequência, então. Nós temos o início do nosso código, aquela hora quando eu dei um duplo clique sobre o formulário, ele criou uma nova procedure aqui abaixo, tá joia? Que foi aqui referente ao duplo clique nele. Eu posso vir apenas em código aqui, ele vai me mostrar essa mesma janela. Aqui o nome do meu arquivo que eu salvei, então é o FRM principal, eu sempre vou salvar toda a unit de formulário com esse nome. Aqui a interface dele, que é o início, e aqui em uses as classes. O que são as classes? Eu trabalhei, por exemplo, com o componente de imagem. Ele já iniciou, né, e colocou para mim a classe que trabalha com esses componentes. Eu inseri ali um componente de formulário. Ele já trabalhou com VCL Forms. Ele já introduz automaticamente 90% das classes. Tem muita linguagem aí que você tem, por exemplo, como ActionScript, ficar definindo cada uma das classes é uma chatice. Aqui não. Ele faz com praticamente todas. Só quando é componente instalado externamente que você precisa definir a classe aqui. E também existe um comando, quando ele não reconhece, por exemplo, vamos supor que eu inseri aqui o meu item de menu. Ele não está reconhecendo aqui o tmenu item porque não tem uma classe definida. Então você vai selecionar e pressionar Ctrl Shift A, isso eu vou explicar depois na prática, e ele automaticamente vai introduzir a classe aqui acima. Então ele procura também de forma automatizada as classes para inserir. Nisso é excelente. Todo programa que trabalha com linguagem de programação, lembrando que aqui o Delphi é Pascal, ele tem você tem que definir classe. E aqui essa opção de definição é muito boa, principalmente para programadores iniciais. Aqui em tipo, nós vamos ter então todos os componentes que eu inseri. Então, comecei aqui com o formulário, né, sistema estoque, e aqui ele está mostrando a classe dele que é tform. Coloquei menu, coloquei arquivo 1, coloquei cadastro, coloquei botão sair, salvar. Isso aqui é da opção do menu. Coloquei menu produtos, usuários, coloquei aqui, né, um item, né, N1 de menu item, que provavelmente é aquela linha. Botão sair, coloquei aqui opções de painel, que foi aquele painel à esquerda. Coloquei dentro do painel, foi 3 botões, né, foi esses editar, não sei mais os nomes ali, acho que eu só editei mesmo editar. Tem um que foi imprimir e tal, mas como eu não defini um nome para ele, só coloquei no btn editar e não colocou nos demais. Aqui então são os componentes que existem dentro do seu projeto. Por exemplo, se eu vim aqui e mudar esse salvar, vou colocar btn salvar, para que não fique dúvida ali. Ele vai então definir ele para mim dentro aqui no início do meu código como btn salvar, já mudou. Perfeito. Aqui tem o timer e o image. Aqui então ele vai colocar algumas variáveis, tá? Algumas opções para me colocar variáveis privadas, onde eu vou poder declarar e utilizar somente nesse código, e variáveis públicas, que eu posso puxar, né, através de outros códigos. Já vamos entender o que são variáveis, só para que vocês entendam que aqui dentro você pode então declarar essas variáveis. Não é obrigatório que eu declare ela aqui. E aqui abaixo vão vir todas as procedures que vai então fazer acontecer, né, o meu sistema, o meu programa. A primeira que tem aqui foi justamente a do formulário. Ela só foi criada, vou até deletar ela. Ela só foi criada por quê? Porque eu dei um duplo clique sobre ele. Aí ele cria a procedure. Aqui ele está falando que não encontrou ela, tá joia? Porque eu já havia criado ela aqui. Vou até dar um Ctrl Z para novamente voltar a minha procedure aqui. Vamos entender um pouquinho sobre a questão de variáveis. Eu vou abrir aqui o bloco de notas para poder explicar nele, né, até com um tamanho aqui de fonte um pouco maior. Para quem não entende, vai aprender aí como que eu declaro e uso variáveis no Delphi e o que são variáveis. O que são variáveis? Variáveis são objetos onde eu posso utilizar para guardar valores e posteriormente utilizar esses valores aí dentro do meu sistema. Vamos supor que eu vá utilizar uma mensagem em várias etapas ou em vários formulários aqui de cadastro. Então, toda vez que apagar, por exemplo, um registro, eu quero que ele mostre lá, registro apagado com sucesso. Eu não vou toda vez ficar digitando aquela mensagem assim, ó, registro apagado tal com sucesso. Eu posso criar, por exemplo, uma variável tal e atribuir para essa variável tal esse texto, e toda vez que eu precisar de ter uma referência desse texto, eu vou simplesmente, em vez de digitar ele, chamar a minha variável que contém aquele conteúdo. Então, uma variável serve para que você guarde um conteúdo ali dentro dela, uma informação, e futuramente chame ou utilize essa informação ou valor, tá joia? Não só uma informação, pode ser um valor,
ali dentro do seu código, ali dentro da sua programação. Então nós vamos entender na próxima aula quais os tipos de variáveis existem, como declarar e como chamar essas variáveis já na prática aqui dentro aqui do nosso Delphi.